A paz do Senhor. Amém. Vamos estudar aqui sobre esse tema. Deus é triuno. Estamos na lição 4. Na lição 4. E o texto áureo tem a parte da grande comissão, portanto, e de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então vamos estar aqui falando sobre o Deus triuno. Tá? E temos aqui a leitura bíblica em classe, Mateus 3:15 a 17 e Mateus 28, 19 a 20. Então o tema aqui é Deus é triuno. Falar aqui da triunidade de Deus. É uma complexidade, né, que muitos discutem muito sobre isso, não entendem a questão da triunidade de Deus. Então, quando falamos, e precisamos entender, que quando falamos a palavra Deus, meu Deus, você está falando com a Trindade. Porque a palavra Deus já está aqui falando dos três personagens. Quem são os três personagens da Trindade? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, quando você quer se dirigir ao Deus Pai, você fala Deus Pai. Você está orando, Deus Pai. Ou pode orar, Deus, você está falando com a Trindade divina. Ou quer se dirigir a Jesus, você pode se dirigir a Jesus, também entendendo que Ele é o Deus Filho. E pode se dirigir ao Espírito Santo, entendendo que Ele é o Deus Espírito Santo. São de uma mesma essência. Eles têm o mesmo poder. São três personagens distintos, de uma mesma essência. E operam nessa triunidade desde o princípio da criação. Sabemos que o homem não consegue fazer a matéria. Ele não consegue fazer a matéria. O homem consegue manipular a matéria, mas não criar a matéria. Só Deus pode fazer isso. E todo o universo, tudo é matéria. Toda a Terra é matéria. Nós somos biologicamente matéria. Nosso corpo, que Deus dotou de uma alma, porque nós somos um espírito dotado de uma alma, porque o papel da alma é se comunicar com a parte, comandar a parte corpórea, mas que seja dirigida pelo Espírito Santo, pelo nosso espírito. Pelo nosso espírito. Então Deus fala a nossa consciência, pode falar na oração, pode falar na pregação, pode falar na palavra, Ele fala a nossa consciência, que é um atributo do Espírito, o Espírito passa para a alma e a alma passa para o corpo, para a parte do corpo. Então isso é uma questão de alguém espiritual, alguém salvo espiritual que tenha comunhão com Deus. Então quem não tem a salvação, ele tem um espírito, mas não tem nenhuma comunicação do espírito com a alma. Então a alma ela está totalmente voltada para o corpo e faz todo tipo de extravagância aí nesse mundo aí,
do pecado se dá, porque o espírito está bloqueado, porque ele a pessoa não se decidiu pelo seu intelecto que está na alma a se converter a Cristo. Então, ela vai continuar sempre com esse bloqueio e não tem nenhuma ligação com Deus, nenhuma comunicação com Deus. Ela pode falar a Deus, mas não está adiantando nada. Se não tem Cristo na vida, não adianta nada isso aí. E poderíamos aqui fazer algo que dá para entender um pouquinho mais, né? Usando aqui, muita gente usa, né, a questão da água, né? A água, ela tem 3 estágios, né? 3 estados, né? A água no estado líquido, no estado gasoso e no estado sólido, que é o gelo, né? Os 3 são de uma mesma substância, não são? O gelo é água. O vapor lá, o gasoso, é água. É água que se gaseificou. E água é água. Todos eles são H2O. Mas a água tem uma função, não tem? Para muitas, uma diversidade de funções, não tem? O gelo tem uma diversidade de funções também, não tem? Tem. E o gasoso, estado gasoso, né? Ele tem uma diversidade de usos, né? De funções. Mas todos eles são água. Então o Pai, o Filho e o Espírito Santo, quando fala Deus, está falando do Deus triuno. Cada um deles tem uma diversidade de funções. O Pai tem uma, o Filho tem outra e o Espírito Santo tem outra. E trabalham em harmonia absoluta. E isso compõe a palavra Deus. Os 3 da mesma substância, trabalhando junto, com o mesmo poder, com tudo, eles significa que podemos chamar a palavra Deus, que representa a Trindade Divina. Alguma pergunta? Estão entendendo aí? Por exemplo, usando o ovo. O ovo tem a casca, tem a clara e tem a gema. Mas é ovo, não é? A casca tem uma função, a clara tem outra função e a gema tem outra função, que é ali que vai nascer, se fertilizada, vai nascer o pintinho ali, né? Mas não deixa de ser ovo, enquanto está naquele estado. E cada um tem uma função. E o Pai, na criação, é Ele que planeja. Deus é o que planeja, né? E o Filho é que cria o que Deus planeja. Cria os meios. Tudo pela palavra da sua boca. Faz e tem que fazer. Vai, tem que ir. A palavra dele, ele dá ordem para a matéria se recompõe do jeito que ele quer. O Pai planejou, no caso, o homem, lá no Éden. Aquele jardim não foi ele que ficou plantando, não. Ele determinou, cria-se, ele determina o que tem que ser. Ele planejou, está no plano. Cristo vai criar de acordo com o plano dele. Vai ser assim, com árvores, com animais, com tudo, com isso, árvore da vida, árvore do conhecimento. Aí ele dá a ordem, tudo se forma instantaneamente.
Não tem ninguém plantando, criando, capinando, não tem não. Ele dá ordem e acontece. Ele tem o poder sobre a matéria. Então ele cria. Então o Pai tem a parte de planejar, o Filho de criar e o Espírito Santo de aformoizar. De aformoizar. Então ele vai aformoizando as coisas. Como o Pai planejou a nossa salvação? Planejou ou não planejou? Planejou. Tá certo? Ele planejou a nossa salvação. O Filho criou os meios. E os meios principal é Ele mesmo para poder ser o nosso Salvador. Então Ele criou os meios. E criando os meios nós somos salvos. Né? Nos purificou e nos fez nova criatura. Agora, quem é que dá a forma em nós? Fazendo o trabalho de santificação, o estado da regeneração que acontece na conversão, todo esse aperfeiçoamento é o Espírito Santo que está nos aformoizando para que possamos chegar à estatura do varão perfeito que é Cristo. Porque Deus, com a igreja, Ele quer filhos iguais ao seu Filho. Tá certo? Wagner já ouviu isso aí? Porque lá em Efésios, capítulo 1, ele fala sobre, pelo beneplácito da sua vontade. Significa, Deus sempre foi feliz. Ele tem tudo, tem um Filho amado, Ele é o Criador, tudo. Mas Ele quis ser mais feliz. Ele ama tanto seu Filho que Ele queria seres parecido com seu Filho. Por isso que a igreja em si é a única que vai estar na condição de filhos. Não os do Antigo Testamento não estão na condição de filhos. Mas a igreja, ela está na condição de filhos. Por enquanto, somos filhos ainda adotivos. Ele nos adotou e está nos preparando, como já preparou muitos, para ir levar para a glória celestial. Certo? Mas, nesse trabalho que antecede a nossa partida, há a operação do Espírito Santo em nós que está nos aformoizando. Então, tem a participação do Deus Trino também no âmbito da salvação, da criação, da salvação e de todas as coisas. Tem o papel do Deus triuno. Amém? Tem os três estados, mas se Deus quiser, tiver vontade, Ele pode fazer tudo o que os filhos do Espírito Santo faz direto, sem precisar... Não, cada um tem a sua parte. Ele não vai... Não, um não entra na parte do outro. Cada um tem a sua parte. É nessa ordem. É dentro da ordem. Que isso que envolve a harmonia entre a Trindade. Eu imaginei. Que dá... Não. Jesus... Deus passaria por cima. O próprio Jesus disse, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então ele fez tudo como o Pai quis, planejou. Ele criou os meios. E quando ele envia o Espírito Santo, ele diz, e ele fará tudo o que eu disser. Então Cristo, que pagou o preço pela igreja, que dá a direção ao Espírito Santo para conduzir a igreja. Entendeu? Então tem o trabalho da Trindade divina aí. Amém?
Tem uma complexidade, mas aí já saiu a complexidade, né? Já foi esclarecida? Amém. Glória a Deus. Então, o batismo aqui, agora pelos tópicos que eu coloquei. O batismo de Jesus e o cumprimento da justiça da lei. Mateus 3,15 diz, Jesus, porém, respondendo a quem? Se olha o contexto, respondendo a João Batista. Foi o momento que Jesus comparece ali às margens do Rio Jordão para ser batizado. E Jesus, porém, respondendo isso, deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E João fala para Jesus, Senhor, eu careço ser batizado por ti, e tu quer que eu te batize? Porque Jesus em si, ele não precisava ser batizado, porque ele era puro. Totalmente puro, então não precisava ser batizado. Mas ele fez questão de ser batizado. Ali colocando como um modelo de batismo que teria que ser seguido pela igreja. Pela igreja. Eu estou falando do batismo nas águas. Não o batismo espiritual que acontece na conversão. É uma coisa. Então o batismo nas águas. E João, ele ficou ali, respeitando ali a autoridade, reconhecendo a autoridade do Senhor Jesus. Porque, como sabemos, João foi o precursor. O ministério dele foi curto, 6 meses. 6 meses. A diferença de idade para Jesus era de 6 meses. Entendeu? Quando Maria vai visitar Isabel estava 6 meses grávida. E Maria tinha acabado de iniciar a sua gravidez. Eles tinham uma diferença. Então João, ele, como precursor, é um ministério bem curto. João vivia lá com o povo lá que era muito reservado, não bebiam nada, comiam mel silvestre, gafanhoto. Eu tenho o nome desse povo aí, fugiu na momento. E quando Jesus já está próximo para iniciar o seu ministério, João começa já abrindo caminho. Como eu digo aqui, o arauto do rei. O arauto do rei é aquele que, quando o rei ia se deslocar para algum lugar, ele ia na frente avisando todo mundo, olha, caminho aberto para ele passar. Sai todo mundo do caminho, ninguém impede, não pode ter nenhum carro de boi aí, não pode ter nada, não pode ter... Quero o caminho aberto. Então ele vinha avisando. Então João veio abrir o caminho para Jesus. Ele começou a chamar as pessoas para o arrependimento. E o povo que vivia já em trevas, porque o templo estava corrompido, o sacerdote já não era da linhagem de Arão, totalmente corrompido, com conchavos com o governo, faziam dali uma casa de negócio, de comércio. Então não tinha a presença de Deus ali, e o povo não tinha nem prazer em ir lá fazer qualquer tipo de sacrifício. O povo vivia em trevas, na realidade. E quando João aparece ali como um profeta, né? Apesar, João não realizou nenhuma cura, hein? Era só batismo nas águas. Ele só proclamava o povo ao arrependimento. E começou a juntar muita gente que estava querendo alguma coisa. Estavam precisando que acontecesse alguma coisa. Ele começou a batizar nas águas. As pessoas se sentiam bem sendo batizadas nas águas lá. Tá? Se sentiam perdoadas, tudo.
E com isso aí abriu o caminho para Jesus. Já tinha um monte de gente que já tinha se submetido ali ao batismo nas águas. Então, quando Jesus vem, se apresenta ali para ser batizado, eu quero ser batizado, convém que eu seja batizado. Assim tem que ser, como ele diz, porque nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele foi, como é que se diz? Jesus, ele posterior ao seu batismo, Jesus ele foi esquadrinhado. Sabe o que é esquadrinhado? Para ver se ele tinha algum erro na vida dele. Ele foi esquadrinhado, principalmente durante o seu ministério, e no final foi esquadrinhado por Herodes e não viu nada nele. Pilatos não viu nada nele. Eu não vejo nada nesse homem. Ele foi esquadrinhado. Mas os sacerdotes judaicos, juntamente com os fariseus, com o sinédrio, acusaram Jesus de blasfêmia, simplesmente porque Jesus disse: este templo, este templo, não está falando, este templo sou eu, será derrubado. Aí ele diz: o templo será derrubado, e em 3 dias ele se levantará. Blasfêmia, pronto. Blasfêmia. E aí foi quando eles decidiram prender Jesus para morrer lá na cruz do Calvário. Tá? Agora, Jesus foi então esquadrinhado por seguidores que viram o seu ministério, viram a sua vida, e pelos inimigos, que eram os próprios religiosos de Jerusalém. Mas Jesus, em todas as situações, e nessa situação, ele estava agindo dentro da vontade do Pai. O Pai queria que ele se batizasse. Porque Jesus falou: eu vou fazer tudo que meu Pai mandar. Então ele estava totalmente dirigido pelo Pai. Tá? E em nenhum momento do seu ministério ele pecou, porque se ele pecasse, ele perdia e Satanás ganhava. Ele não podia perder, ele não podia errar, de jeito nenhum. Ele agiu muitas vezes com autoridade, batendo de frente com os fariseus, mas não pecava. Estava dentro da lei. Todo momento ele não saiu fora da lei, ele veio para cumprir a lei. E não abrogar a lei, ele veio para cumprir. E ele cumpriu, para cumprir, ele foi o único que pôde cumprir a lei nos seus mínimos detalhes. Ele não infringiu nada da lei em todo o seu ministério. Eles tentavam acusar Jesus de estar curando no sábado. Não, mas a lei não proibia de alguém exercer uma cura no sábado. A lei proibia a pessoa de trabalhar, carregar pedra, capinar, pegar coisa no ombro, fazer comércio, mas fazer um ato desse de compaixão por uma vida, a lei não proibia. E tentavam pegar ele e não conseguiam, nesse sentido aí. Porque ele sempre sabia rebater como tinha que ser rebatido. Tá? Então, aqui nós vamos ver a Trindade Divina explicitada nesse evento glorioso. Então, foi um evento glorioso esse evento do batismo de Jesus. Em Mateus 3,16 diz: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. Eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele.
E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Aí está a Trindade totalmente em ação aqui no batismo de Jesus. E quando fala aqui, o Espírito de Deus, está falando do Espírito Santo, o terceiro personagem da Trindade. Jesus é o segundo personagem da Trindade. E o Pai é o primeiro personagem da Trindade. Existe uma hierarquia. Todos eles têm o mesmo poder, mas cada um tem uma função. Então, aqui já está mostrando que no batismo de Jesus o Espírito Santo desceu, Jesus já está ali, segundo personagem, vem o Espírito Santo, reveste ele de poder de uma forma que quando fala pomba, não, que o Espírito Santo, como diz, eles botam uma pomba aí, não tem nada. Não é que ele apareceu como uma pomba voando. Quando fala pomba, aqui está falando de algo que pombo ele não tem fel, né? Ele não tem fel. E é um animal extremamente manso, mostrando que Jesus não vinha para guerrear. Ele vinha para amansar o povo, trazer boas novas, trazer palavras de conforto, trazer a perspectiva de serem salvos, de se livrar do pecado, Ele fez coisas boas só. E o povo, o Messias que o povo aguardava, não era nessa condição de mansidão. Eles queriam um Messias que viesse como um rei, nascesse num palácio, e ali ele pudesse crescer tudo e ser colocado como rei, e como rei ele pudesse combater o Império Romano e vencer o Império Romano e tomar Jerusalém, tomar todas as terras e eles voltarem até as suas terras. Eu esperava esse Messias. Esse não é o Messias que eles esperavam, é Jesus. E o Messias que eles esperavam, que é Jesus, vai voltar, sim. Eles vão ver, mas de uma outra forma. Né? Essa palavra simboliza também a simplicidade. Humildade, simplicidade, sabe, amabilidade, tudo que Jesus tinha. O carinho que ele tinha com todo mundo, a compaixão que ele tinha. Então, forma de pombo. Então, não veio para bater de frente com ninguém, querer guerrear, querer tomar poder, que nem nada. Exatamente. Sabia se conduzir de uma forma muito sábia e tentaram pegar ele de várias maneiras, mas ele sempre usava de um meio. Quando vinham fazer pergunta para ele, ele fazia uma pergunta em cima da pergunta. E as pessoas se embaraçavam. Vem querer interrogar ele, quem tinha que perguntar é ele, não. Ninguém interrogar Jesus, ele não deixava se interrogar. Tá? Então, o Espírito desce sobre ele, ungindo Jesus para a obra que ele tinha que fazer. Ele tinha que ser ungido para a obra que ele veio fazer. Tá? Ser revestido de poder, porque nesse momento Jesus não tinha poder nenhum. Ele se despojou do poder. Totalmente. Sendo Deus, ele se despojou do poder. Então ele tinha que se despojar do poder para, como homem, ir para a cruz. Porque ele não podia ir para a cruz como Deus. Deus não poderia ser crucificado. Mas como homem, ele se fez despojar do poder, aí tinha toda a condição de ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ir para a cruz. Então ele foi. Mas durante o seu ministério, se não há esse revestimento de poder do Espírito Santo,
ele não conseguiria nada. Não haveria cura, não haveria nada. Não haveria nada. E ele perderia todas. Ele estava como homem totalmente sem poder nenhum. Então ele precisava do revestimento de poder. Assim como nós precisamos do revestimento de poder. Quem não tem deve buscar. Para ter. Porque sem esse revestimento de poder, você não tem poder sobre o demônio. Ser crente, salvo, mas não tem autoridade sobre o demônio. Os que estavam lá no cenáculo, todos crentes salvos. Mas Jesus não mandou eles antes. Não vai antes. Às vezes que Jesus mandou antes, fazendo um teste prático, ele ensinava a teologia total, teoria. Mas os testes práticos, vão lá, não, ele soprava sobre eles, o Espírito Santo tomava eles, e eles iam e faziam milagres. Sem o Espírito Santo, eles não fariam milagre nenhum. E naquela passagem que fala, os discípulos chegam até Jesus e falam, fala para ele, tem uma outras pessoas que ficaram expulsando o demônio em teu nome. Aí Jesus fala, se eles por nós, não é contra nós. Se vão fazer em meu nome, veja bem. Eles, no caso, não eram os discípulos dele, Veja bem, quando eles chegam para Jesus, não sabe se realmente isso. Jesus falou para não contrariar eles, nem deixá-los, como é que se diz, sem uma resposta. Se quer fazer em meu nome, pode fazer, mas na realidade não que realmente tinha esse poder para expulsar demônio. Porque o poder para expulsar demônio só veio lá no Pentecoste. Só veio no Pentecoste. Jesus tinha uma sabedoria muito grande para saber lidar com situações. Como nós temos que ter aqui uma sabedoria muito grande para se lidar com situações. Para poder ter as tangentes aqui para poder resolver situações. Mas foi ali que eles receberam, 120 receberam o poder do Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo. A partir dali eles tinham autoridade, a partir dali estavam dentro do que o profeta Joel profetizou. E nos últimos anos, o Espírito virá sobre todos, expulsarão demônio, falarão nova língua, aquelas coisas. Então, a partir daí Pedro já sai demonstrando que estava revestido de poder, uma palavra com poder, uma palavra ungida pelo Espírito Santo. Então, tudo que Jesus pregava tinha a unção do Espírito Santo. E o que depois os discípulos de Jesus, os apóstolos, saíram pregando com a unção do Espírito Santo. Entendeu? E aqui está. Isaías 61. No versículo 1 de Isaías diz, o Espírito o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Isaías, 800 anos antes da cruz, já era uma profecia para esse momento do batismo de Jesus. Uma profecia bem antecipada do batismo de Jesus. Então, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Quem ungiu? O Espírito Santo. Para quê? Pregar boas novas. Pregar boas novas aos mansos, aqueles que são receptivos. E tem gente que é dura, não quer ser receptivo e não é manso. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Prisioneiros de Satanás.
Jesus abriu essas prisões para nós sairmos dela. Por isso estamos aqui. Então, Ele nos dá essa condição. É só buscar que recebe. E tem que insistir. Não pode desistir. Porque uma hora vem. Antes do batismo, eu era uma coisa. Depois do batismo, eu passei a ser outra coisa. Há uma mudança. Há uma mudança. Quando você recebe batismo. Você sente uma confiança maior. E sente realmente o poder de Deus entrou na tua vida. Então é preciso isso. Então, Jesus deixou aqui o modelo do batismo cristão no sentido de batizar nas águas. Nas águas você está simplesmente ali testificando a tua conversão, teu novo nascimento. Testificando o batismo espiritual, que você foi batizado ali, o Espírito Santo já está ligado em você, mas ele quer fazer algo mais. Quer te revestir. Mas é preciso ter um propósito com ele, de servir a ele. Não simplesmente, eu quero ser batizado por ser batizado. Eu quero falar a língua. Para quê? Vai fazer o que com isso? Vai sair evangelizando? Vai sair fazendo a obra de Deus? Aí se não vai, não precisa. Para quê? Só para dizer que é batizado com o Espírito Santo? Ele tem um propósito. Ele veio em Jesus por um propósito, de Jesus fazer a sua missão. Ele veio sobre os apóstolos com um propósito, de revesti-los para eles poderem fazer as suas missões. Ele vem sobre nós com o propósito de nos dedicarmos à obra dele. Cada um servir ao reino de alguma maneira. Não é que todo mundo tem que sair evangelizando, não. Todos nós temos que aproveitar a oportunidade para evangelizar. Mas tem aquele que já tem um ofício, já é separado. Por isso que o corpo tem várias peças no nosso corpo, cada uma peça é para uma coisa. Cada um é para uma. O braço é para uma coisa, a perna é para outra, a cabeça é para outra, o olho é para outra. Então, cada um tem que se entender em que contexto de corpo que eu dou para ver o que eu posso fazer, porque eu não quero ir de mãos vazias para o Senhor Jesus. Então, nesse modelo aqui, nesse batismo aqui, houve explicitamente a revelação da Trindade. O Pai chega, né? E diz: este é meu Filho amado, de quem me comprova. O Pai está testificando ali. Todo mundo ouviu? Não, tinha aqueles que estavam ali, João Batista, que João Batista precisava ouvir isso. Quem precisava ouvir isso era João Batista. Por isso que João Batista diz: convém que ele cresça, eu diminua. E João Batista sabia que estava na hora de ele sair fora. O arauto tinha que sair fora, para o rei entrar. O rei Jesus entrar. E aí, como já tinha muita gente, né, ali que foram batizadas nas águas por João, e quando Jesus começa a pregar, começa a haver ajuntamento desse povo que foi batizado. Aí começou a haver aquele ajuntamento de gente. Então começou a ter muita gente. E quando Jesus começa a fazer milagres, aí juntou mais, porque espalhou a notícia. Olha, e aí vinha gente de estrangeiros, de outro lugar, vinham para lá para ser curado por Jesus. Então, vimos a Trindade aqui na sua unidade, na sua harmonia, tá?
E Jesus, ele mostrou essa humildade, né? Na obediência e confiança na ação do Espírito Santo sobre ele. Ele tinha total confiança. Então, quando ele ia fazer uma cura, alguém chamava ele para uma cura, ele sabia que realmente o Espírito Santo ia operar ali para que essa pessoa fosse curada. Então, quem operava, o poder que operava a cura era do Espírito Santo, que vinha, canalizava em Jesus e fluía de Jesus para ele. Então, era o tal do fluir o Espírito, fluir para dentro e fluir para fora. Então, quando você está fluindo, não, você entrou. Aí você vai fluir para alguém. Eu estou pregando, eu estou fluindo. O poder do Espírito não é meu, que eu não tenho poder nenhum. Tá? Tem gente que acha que tem poder, né? É o poder do Espírito. Estou fluindo. A pessoa está receptiva, está vindo na unção do Espírito, então vai fluir na pessoa. E aí o Espírito Santo vai ter liberdade de operar aquilo que ele quer, dentro daquilo que a pessoa está precisando ser operado. Amém? Então, na grande comissão, Jesus revela a natureza trinitária de Deus. Mateus 28, 19. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus já estava prestes a ser assunto aos céus, mas ele deixa essa grande comissão, né? E nessa grande comissão, ele fala aqui da Trindade. Ele está colocando aqui a Trindade. Batizando-as em nome do Pai. Por isso que quando eu batizo nas águas, eu batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque a Trindade toda teve participação na salvação daquele converso que está sendo batizado nas águas. Então tem que falar, não fala só Deus, te batiza em nome de Deus, não. Especifica em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Seu batismo nas águas, quem foi batizado por mim aí viu que eu fiz isso, não foi? Fez uma confissão ali e é batizado em nome do Pai e do Filho. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É o batismo que está aqui, ordenado por Jesus. E é assim que eu faço. Eu não saio da palavra de Deus. Então Jesus, ele tomou o caminho da obediência, sempre. Sempre no caminho da obediência, dando exemplo para nós, seguir no caminho da obediência. E todos são guiados pelo Espírito, são filhos de Deus. Então, se você não está se deixando guiar pelo Espírito, você está em rebelião. Quem não se deixa guiar pelo Espírito está em rebelião. Não, vou fazer do meu jeito. É rebelião. Aqui é tudo guiado pelo Espírito. E tem gente que é altiva, é soberba, não gosta de receber ordem. Entendeu? E o pastor é autoridade dentro da igreja. Em qualquer igreja, o pastor é autoridade. Pastor que foi chamado por Deus para o pastorado, não aquele que se chamou por conta própria. Ele é a autoridade, ele que comanda a igreja. E aquele que se rebela, ele está não quer, não vou fazer isso, eu não quero saber. Então ele está em rebelião.
E isso é grave, né? Porque rebelião é como o pecado de feitiçaria. E Jesus tomou o caminho da obediência, como todos nós devemos ter, até a morte de cruz. Então, Jesus, ele assumiu o reino espiritual. Ele comanda o reino espiritual, onde a igreja está nesse contexto. Ele comanda a igreja dentro do reino espiritual. Ele é o nosso rei. E ele vai assumir o reinado na terra, mas junto com a igreja arrebatada. Ao final dos 7 anos da tribulação, ele vai assumir o reinado da terra. Agora ele entra já como rei, destrói as forças inimigas, prende Satanás por 1000 anos, junto com todos os seus demônios. Não tem demônio nenhum mais na terra. E o povo vai viver nos êxtases espirituais, derramamento do Espírito sobre toda a carne. Povo que estiver debaixo do reino. E não vai poder ter nenhuma desobediência. Desobediência, quem se rebelar vai ser morto, comido de bicho. Está lá no livro de Zacarias. Ele não vai deixar ninguém se rebelar. Todos vão ter que cumprir os rituais e tal. Porque o cenário daqui das Américas não vai ter mais. O cenário é lá. E o cenário de lá, todos vão ter que, de ano em ano, ir lá em Jerusalém, levar oferta lá. E Jesus vai estar presente. De uma forma, tipo materializada. Porque ele já estava... Quando ele ressuscitou, ele aparece para os discípulos de uma forma materializada. Ele pode até comer lá. Mas é uma coisa que instantânea, que daqui a pouco ele some. E nós vamos ter esse corpo. Nós vamos ter esse corpo para poder servir Jesus no reino do milênio. Amém? Então, essa grande comissão, ela tem alcance universal e deve ter alcance universal. Então, a missão nossa é levar as boas novas para os pecadores. Lembrando que ele diz, ele garante, eu estou presente com vocês através da pessoa do Espírito Santo em todas as suas empreitadas de evangelização. Ele sabe que é necessário a presença dele, porque você está evangelizando, você está entrando na seara do diabo, no campo do diabo, para resgatar espíritos que estão em prisão, almas em prisão, e trazer para o reino da luz. Amém? Glória a Deus. Vamos encerrar aqui, depois você pergunta. Deus abençoe a todos que estão aí na live e continue participando sempre que houver essas transmissões.